Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Preparador Urbano Brasil. Entenda as causas da perda de validade dos alimentos. Neste primeiro vídeo, abordando o armazenamento de alimentos, irei abordar de forma geral as causas da decomposição dos alimentos, ou em outras palavras, o que fazem os alimentos durarem menos do que deveriam, pois, conhecendo esses pontos, podemos maximizar o tempo com que os alimentos podem ser armazenados. O ser humano, por milhares de anos, vem lidando com essa situação tão importante, pois se viu necessário o armazenamento dos alimentos em tempos de fartura para consumo nos períodos de escassez. Os alimentos eram preservados usando processos como secagem, salga, sozinhos ou em combinação. Esses processos permitem que os alimentos sejam armazenados à temperatura ambiente por longos períodos. Além de tornar os alimentos mais preservados, também inibia o crescimento de micro-organismos e patógenos. A validade dos alimentos corresponde ao intervalo de tempo, os quais permanecem seguros para consumo, não causando problemas para a saúde, como intoxicações e infecções causados por micro-organismos, como fungos e bactérias, que interagem com o alimento que estejam expostos às más condições de armazenagem. O prazo de validade começa a ser contado a partir do momento em que o alimento é preparado ou fabricado, seja nas indústrias ou em nossa própria casa. Vou apresentar os principais fatores de decomposição que afetam no prazo de validade de qualquer alimento. Temperatura. A temperatura provoca reações químicas nos alimentos, causando assim a condensação dentro dos recipientes ou embalagens, propiciando o aparecimento de micro-organismos, sendo acentuados ainda se houver espaços vazios ou ar dentro dessas embalagens. Luz. Iluminação. A iluminação afeta as propriedades sensoriais, como o cheiro e o sabor, e também questões nutricionais. A luz reduz a atividade de uma série de vitaminas, como as vitaminas A, D e K. Oxigênio. Os alimentos processados são muito afetados pelo oxigênio, pois alguns ingredientes, como as vitaminas e óleos, que provocam reações indesejadas nos alimentos, incluindo a oxidação e o efeito do ranço, que acontece quando se inicia o processo de decomposição, que se origina assim uma substância gordurosa, causando um gosto azedo e um cheiro desagradável. Também propicia o surgimento de micro-organismos. Falta ou ganho de umidade. A umidade causa uma série de alterações nos alimentos, tanto nutricionais quanto sensoriais, como cor, textura e sabor. A umidade nos alimentos tem a capacidade de promover o aparecimento de micro-organismos. Armazenamento. O armazenamento tem grande influência na validade dos alimentos, pois, se mal armazenados e expostos aos fatores físicos, como a umidade e o calor, por exemplo, e animais transmissores de doenças, podem provocar o aparecimento de micro-organismos que afetam o produto ou o alimento. Embalagens. A embalagem tem um papel primordial de proteger um alimento após o seu processamento. Caso seja mal preparado e higienizado, pode favorecer o crescimento de bactérias e fungos. Micro-organismos. Os micro-organismos são microscópicos e estão presentes em todos os lugares, podendo ser vírus, fungos ou bactérias. Vimos alguns fatores que afetam na validade dos alimentos e, os analisando, podemos perceber que os micro-organismos são os grandes causadores da aceleração da perda da validade de qualquer alimento. Reduzir ou eliminar esses fatores é muito importante para prolongar a sua vida útil. Aplicando as medidas necessárias, podemos realizar as nossas preparações de alimentos de uma forma ainda melhor e os preservando por ainda mais tempo. Para terminar, darei aqui um exemplo geral sobre o armazenamento por meio de garrafa PET, se baseando nas informações aqui compartilhadas. Primeiro,
Determinação dos recipientes para o armazenamento. Os recipientes devem ser sempre aqueles de origem alimentícios. Qualquer outro tipo pode contaminar o alimento. Segundo, higienização. A lavagem e higienização se tornam um ponto importante relacionados aos recipientes para a eliminação dos micro-organismos e as condições para o seu aparecimento. Além do próprio recipiente, devem ser lavados em sua totalidade, retirando rótulos, inclusive as tampas, e os utensílios a serem utilizados. E além do próprio local, onde será feita a manipulação e o envasamento. E o principal de tudo isso também é importante higienizar as nossas próprias mãos. Terceiro, secagem do grão. Em todo o processo de secagem, a higiene deve ser realizada. Ainda sobre os grãos, após serem secos, seja por qualquer método, devem ser esfriados e deixados em repouso por tempo suficiente para que a umidade em seu interior diminua. Mais informações serão temas para próximos vídeos. Quarto, envase do grão. No processo de envase, devemos realizar a compactação em camadas, evitando bolsas de ar, que podem ocasionar o aparecimento de micro-organismos e insetos incubados. Podemos acrescentar elementos para a sua prevenção. Podemos citar folhas de louro e o alho. Quinto, fechamento. O fechamento deve ser realizado para evitar a entrada de ar. Podemos vedar com fita isolante, resina proveniente de velas. Sexto, armazenamento. As garrafas PETs com grãos devem ser armazenadas em um local escuro, sem incidência de luz ou calor, ventilado. A temperatura deve ser estável para manter esses grãos em estado de latência, próprio para consumo e além de estarem saudáveis para plantio. Então, pessoal, vimos aqui os principais fatores que influenciam na validade dos alimentos. Conhecer esses fatores nos torna preparados para armazenar qualquer tipo de alimento da forma correta. Aos poucos iremos desenvolver todo o conhecimento necessário para nos tornar melhores preparadores sobrevivencialistas. Espero ter ajudado a todos, pelo menos com um pouco de informação. Obrigado, se inscrevam no canal e até a próxima.